pessoal dos nonos anos da Escola Leonor, tudo bem com vocês? Espero profundamente que sim. Estou cheia de saudade, cheia de vontade de poder entrar numa sala de aula cheia e ter a aula com vocês, mas a gente sabe que ainda, infelizmente, não é possível. Então eu volto com esses pequenos vídeos para a gente ter um pouco de interação, para eu poder explicar alguns conceitos importantes para vocês. Vocês já perceberam que a gente começou a falar sobre a ditadura civil-militar brasileira, que acontece de 1964 até 1985, e é um dos temas mais importantes, com certeza, para nós, seja para a compreensão da estrutura política e social que a gente vive na atualidade, seja para quem está pensando em fazer provas de vestibulinho, Enem, vestibular, porque é um dos temas mais cobrados, com certeza, tá? A gente está começando a estudar com temas conceituais, né, com os roteiros falando de conceitos sobre opressão, sobre resistência, sobre censura. A gente vai nessa pegada para depois vir numa ordem mais cronológica, porque existem pontos mais importantes a serem entendidos, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês, não é nenhuma aula, é uma conversinha mesmo para falar sobre alguns pontos interessantes que é importante que vocês captem bem sobre esse período tão importante da nossa história. Primeiro, é o próprio nome. Durante muito tempo, as pessoas falavam simplesmente ditadura militar, tudo bem? Hoje, os historiadores, a gente costuma dizer ditadura civil-militar. Por quê? Quando a gente coloca a ditadura militar, a gente joga toda a responsabilidade desse processo ditatorial super violento nas costas dos militares. Quando eu falo ditadura civil-militar, eu estou querendo dizer que houve participação de civis, da sociedade civil, nesse processo violento também. Quem assistiu o documentário, né, que eu indiquei para vocês, o Em Busca da Verdade, lá da Comissão da Verdade, que é muito, muito bom, tá? Quem não assistiu, por favor, assista, vai ser importante. Quem viu esse documentário viu, por exemplo, a participação ativa da Volkswagen, a montadora, né, de carros da Volkswagen no processo, meio que patrocinando essa ditadura. Então, quando eu falo ditadura civil-militar, eu estou dizendo, olha, não foram só os militares 100%, não. Apesar de eles serem os grandes responsáveis, os grandes líderes, as grandes cabeças por trás do golpe e da ditadura, não foi só eles, a gente teve grupos civis também envolvidos nesse processo. Então, esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto é tentar contextualizar um pouco historicamente mesmo o que estava acontecendo no mundo, para a gente entender esse processo de ditadura. Se vocês forem pesquisar, vão perceber que na mesma época que o Brasil estava numa ditadura, outros países sul-americanos também estavam sob ditadura. A gente tinha ditadura no Chile, na Argentina, tá? Então são processos ditatoriais que estão num contexto de um período histórico que a gente vai estudar lá no final do ano e que vocês estudam ou já estudaram em geografia também, que é a Guerra Fria, essa divisão bipolarizada no mundo entre Estados Unidos e União Soviética, entre capitalismo e socialismo. Em 1959, no meio dessa Guerra Fria, o país, né, aqui da América Central, Cuba, passa por um processo intenso de revolução. Cuba era governada por um ditador chamado Fulgêncio Batista, que era um grande aliado dos Estados Unidos. Cuba sofria um imperialismo muito forte, né, um domínio muito forte dos Estados Unidos, e esse processo revolucionário liderado aí então pelos irmãos Castro, né, pelo Fidel e pelo Raul Castro e pelo argentino, né, pelo Ernesto Guevara de la Serna, mais conhecido como Che Guevara, esse processo revolucionário transformou a ilha de Cuba, que era o quintalzinho dos Estados Unidos para ser explorado, numa ameaça para os Estados Unidos, porque agora Cuba se dizia socialista e tinha o apoio da União Soviética. Isso em 1959, tudo bem? Cuba fica muito, muito próximo dos Estados Unidos, muito próximo da Flórida, tá? É muito próximo mesmo. E aí os Estados Unidos começam a se sentir um pouco ameaçado, e o grande medo dos Estados Unidos é que esse processo revolucionário cubano se espalhasse por toda a América Latina. Então, existiu um plano, isso não é teoria da conspiração, a gente tem documentação, a gente tem áudios do presidente Kennedy falando sobre isso, é muito interessante. A CIA, né, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, ela armou um projeto, um plano para a Operação Condor, né, para a gente ter várias ditaduras militares no continente americano, principalmente na América do Sul, para proteger, então, de uma interferência
da União Soviética, para evitar que Cuba inspirasse e motivasse outros países a se rebelar, a se revolucionar e transformar o seu modo de vida, e que daí isso afetaria os interesses dos Estados Unidos. Então, a prática da ditadura aqui no Brasil e em outros países da América do Sul está ligada diretamente à Guerra Fria e essa intervenção dos Estados Unidos. Os Estados Unidos patrocinou essas ditaduras, tá? Seja com pressões políticas, seja com grana, com armas, com várias coisas, tudo bem? Então, era uma garantia que os Estados Unidos poderiam controlar melhor esse país. Então, em 59, a gente tem a Revolução Cubana, e aí na década de 60 vem uma série de processos ditatoriais nos países latino-americanos, década de 60 e 70, né? No Chile vai ser em 73, vai ser então aí 9 anos depois do que aqui no Brasil, mas isso é um pacotão da Guerra Fria, tá? Então a gente tem que entender essa relação. E por que a ditadura se fez necessária para os Estados Unidos aqui no Brasil? A gente viu que a gente teve um presidente chamado João Goulart, né, o Jango, e ele tinha várias propostas muito, muito boas, muito interessantes, que é reformas de base. Então, tudo que até hoje a gente fala, nossa, tá errado isso no Brasil, não tem reforma agrária, então a gente tem um monte de terra parada na mão de meia dúzia, e os trabalhadores rurais não têm que trabalhar, tributário, os juros são muito altos, reforma bancária. O João Goulart, o Jango, ele montou um pacote de reformas de base, e ele começou a propor que o Brasil, para se tornar mais justo, precisava fazer várias reformas. No Brasil, gente, a gente tem um pequeno problema, que qualquer pessoa que defenda justiça social e que defenda a igualdade social é taxado do quê? Comunista. As pessoas não sabem nem o que é comunismo, mas você está defendendo a igualdade, o bem-estar do povo, a justiça social, é comunista. E aí começaram a falar que o Jango era comunista. O Jango era comunista entre nós? Não, cara, o Jango tinha trabalhado com Getúlio Vargas, o Jango tinha trabalhado com Juscelino Kubitschek, ele era um cara populista, sabe, até meio centrão ali, assim, meio de boas. Mas ele percebia que essa justiça social faria um impacto positivo na história do Brasil. E ele começou a fazer essas propostas, e isso começou a desagradar os poderosos, como sempre, né, os donos do poder. Né? Tá lá o filme, uma história de amor e fúria, que não nos deixa mentir, né? A gente sempre tem uma camada poderosa controlando tudo e a população sendo ali sufocada, sendo oprimida. O João Goulart, então, ele ganhou essa fama de comunista e começou uma onda conservadora muito grande dos militares, parte da Igreja Católica, obviamente dos grandes empresários, quem tem grana e poder, que não queria a tal da justiça social, que não queria essa distribuição de renda, que não queria um país mais justo. E aí os caras começaram a se unir, arquitetaram um golpe, que acontece então de 31 de março para 1º de abril de 1964, quando os militares eles tomam o poder do João Goulart e tem início então o que a gente chama de ditadura civil-militar. Essa ditadura militar ela está dividida em algumas fases, né? A gente tem uma primeira fase inicial, de 64 até 68, e depois a gente tem em 68 o AI-5, né, o Ato Institucional número 5, que endurece muito a ditadura. E a gente fala que é o golpe dentro do golpe, né? É a ditadura ficando cada vez mais escancarada. Com o AI-5, a censura passa a ser legalizada, o governo tem o direito de censurar o que bem entender, de reprimir, de dizer que é terrorista. E aí, gente, meio que libera realmente as práticas violentas que vocês viram, né, a narrativa no documentário. Então, você tem a questão da tortura, das prisões arbitrárias, dos assassinatos, dos desaparecimentos, muito intensificados após 1968. De 68 até 74 é o que a gente chama de anos de chumbo, que foram os anos mais violentos desse período, tudo bem? De 74 até 85, a coisa começa a flexibilização, né? A gente falava da abertura lenta e gradual para a democracia. Então, a gente tem 3 etapas, uma fase inicial da ditadura, os anos de chumbo e depois essa flexibilização dela até a gente voltar para o processo de democracia. Essa é a estrutura linear, tá? Durante esses anos, diferentes de outros países, por exemplo, no Chile, a ditadura teve um ditador, né, o Augusto Pinochet, um ditador único.
Aqui no Brasil, eles fatiaram, né, vários generais como presidentes para fingir que não era uma ditadura, porque está mudando de presidente, né? Então, vários generais assumiram o governo do país durante esse período. Mas, na verdade, não deixava de ser uma ditadura. Não são, apesar de entrarem como presidentes, na verdade, não eram presidentes, eram ditadores, porque você não tinha o processo democrático de escolha, tudo bem? E aí a ditadura vai atacando em várias frentes. E a gente vai ter hoje nesse roteiro, que vocês estão recebendo com esse meu vídeo, uma aula sobre formas de censura e formas de resistência, né? Quem combatia o quê? E a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é a arte como resistência, né? Eu quero ver se eu consigo fazer um videozinho para vocês analisando uma música do período, porque a música vai ser o principal meio de resistência política, cultural, o maior símbolo dessa resistência, de quem resistia, de quem não aceitava essa violência da ditadura, tudo bem? Tanto que quando vocês fazem prova de história, em vestibulinho, em vestibular, em Enem, quase nunca não vai ter uma questão sobre ditadura militar, sabe? Quase sempre está lá a questão sobre ditadura civil-militar. E quase sempre envolve a letra de uma música ou mencionando algum artista musical brasileiro desse período. A música brasileira, assim, quanto documento histórico, quanto riqueza histórica, ela é muito rica, muito importante. Então a gente vai mergulhar nesse universo da música brasileira desse período. Então a gente vai ter aulas específicas sobre a questão da cultura da resistência e das músicas, pensando em preparar vocês para o futuro, e vocês vão fazer uma atividade para mim com esse tema também, tá? A gente se vê qualquer hora, qualquer dia. Faço mais vídeos, espero que tenha ajudado. E como eu falei, vão mandando perguntinhas para mim no WhatsApp para que eu responda nas futuras videoaulas para vocês. Bom, saudades, beijos e até mais.